Vamos lá, vamos falar de Corinthians 2, Botafogo 2, no qual o roteiro se repete, infelizmente, em mais um jogo. Pô, Bruno, qual roteiro? O roteiro de sempre. O roteiro no qual o Corinthians joga bem o primeiro tempo, tem pressão, tem volume de jogo, não consegue ampliar o placar, muitas vezes por erros grotescos. Hoje o Yuri Alberto perdeu um gol, vamos falar disso mais pra frente. E acaba o primeiro tempo, todo corintiano fala assim, caramba, hoje o Corinthians vem pro crime. E na volta do segundo tempo, o Corinthians já mostra que não. É o mesmo roteiro de sempre, cara. O mesmo roteiro. E aqui, cara, eu vou bater na tecla que é culpa do Dorival. Cara, o Dorival deve ser o pior técnico de vestiário do mundo, filho. Porque ele foi mal na seleção brasileira, porque ele não tinha o vestiário. Colocaram a desculpa de... Ah, mas porque ele era um treinador menor que os jogadores. Cara, desculpa. A seleção brasileira sempre teve um treinador menor que os jogadores. Ou você quer falar que o Filipão era maior que o Ronaldo Fenômeno? Porra. Não era, pô. Lógico que não era. Mas, cara, tem que impor respeito. O jogador tem que respeitar. E o Dorival é péssimo nisso. Me perdoe, meu irmão. Todo jogo, ó, Corinthians e São Paulo, que a gente ganhou, pô, volta lá e assiste. O Corinthians jogou bem o primeiro tempo, volta, o São Paulo tava muito melhor. Ah, Corinthians e Flamengo, eu tô mais pra trás ainda. Ah, mas o Yuri Alberto errou o pênalti. Ok. Volta no segundo tempo, o Flamengo é melhor. E hoje se repete o mesmo roteiro. Pô, meu irmão, não é possível que o Dorival não tenha capacidade de, sei lá, mano, chega no vestiário e fala assim, ô, vamos, para não, vamos melhorar, ó, esse aspecto, vamos melhorar, vamos voltar quente, vamos dar um tapa no peito dos caras. Não, juro por Deus, eu tenho a sensação que é literalmente o Dorival chega lá, fala assim, boa, time, jogamos bem, ó, tá vendo isso aqui, ok? Vamos pro jogo. Pô, meu irmão, é lógico que tu vai voltar meia bomba. Cara, jogador de futebol é um ser humano, meu irmão. Você tem que pilhar o cara. Não é possível que a torcida tenha que fazer isso todo jogo, cara. É muito claro, depois que o Corinthians toma gol, que a torcida começa, vamos, meu time. Que você vê o jogador voltar a correr. Pô, meu irmão, pra mim hoje, eu tenho quase certeza que o Dorival é o pior técnico de intervalo. O pior técnico de intervalo. Meu Deus do céu, cara. Mas o Corinthians volta pior todos os jogos. Todo jogo o Corinthians volta pior no segundo tempo. Tu sabe disso, meu irmão. Cara, se eu vou jogar contra o Corinthians hoje, eu literalmente chego no meu vestiário e falo assim, galera, segura o primeiro tempo que o segundo tempo é nosso. Aí vai vir um jogador falar, isso é mentira aqui, ó. Estatística aqui, ó. Pô, eu quero essa estatística, mano. Cadê o SofaScore no momento desse? Porque não é possível, meu irmão. Pô, antes eu acreditava realmente que era o elenco do Corinthians, que era muito folgado. Não é, meu irmão. Não é possível que 11 jogadores voltam meia bomba todo jogo, cara. Mano, falta alguém pra gritar, falta alguém pra empurrar. Você tá maluco, mano. Que agonia, mano. Juro por Deus, que agonia. E vamos lá. Vou falar do Yuri Alberto. Começar falando do Yuri Alberto. Cara, pra mim, o Yuri Alberto não é o atacante que o Corinthians precisa hoje. O Yuri Alberto, cara, parece muito com o Gabigol. Como assim, Bruno? O Gabigol, cara, era um cara de volume. Tanto que a brincadeira era, o Gabigol erra 4, mas faz todo jogo. O Yuri Alberto é a mesma coisa. A diferença entre o Flamengo de 2019 e o Corinthians de hoje é que o Flamengo criava 35 chances pro Gabigol, o Corinthians cria 2, 3. E se o Yuri Alberto não tá no dia especial dele, ele vai errar. Pô, aquela furada lá, num time igual o Flamengo, passa batido, mas um time igual o Corinthians não vai passar, porque faz falta. Se o Corinthians faz o. Se o Yuri Alberto faz o gol ali e faz 2-0, o jogo poderia ser diferente. Então, assim, o Yuri Alberto, cara, hoje em dia,
não é o jogador que o Corinthians precisa. Porque ele precisa de volume, ele precisa de chance, ele precisa estar tocando na bola. E o Corinthians não consegue fazer isso. Então, cara, toda vez que o Yuri Alberto desperdiça uma chance, porra, cai demais matando nele. E isso, que eu nem vou falar que o segundo gol do Botafogo, ele amorteceu a bola pra bicicleta do cara. Pra mim, é muito cuzão falar isso. De coração. Desculpa usar essa palavra, mas tem que ser. Foi um acontece, mano. Mas como é o Yuri Alberto e ele perdeu aquele gol e ele vem jogando mal, mesmo aquele jogo contra o São Paulo, você fica com uma raiva. Mas acontece, mano. Foi um erro. Hoje, sinceramente, cara, eu não sei dizer quem foi o mal do Corinthians. Nossa, jogou mal. Não sei. Difícil, cara. Eu assisti o jogo e não sei dizer assim, nossa, esse jogador foi mal. Pra mim foi o Roberto. Mas o Roberto jogou mal? Não. O problema, cara, é que o Corinthians volta meia bomba todo jogo. E aí, cara, qualquer time atropela. Pô, meu irmão, deixa eu te falar. Todos os melhores times do mundo e até do Brasil jogam com pontas, cara. Todo mundo joga assim. O Guardiola, por muito tempo, evitou jogar assim e hoje em dia ele joga porque ele sabe que pra ganhar precisa. O Guardiola teve os melhores times, mas só foi campeão da Champions quando o Haaland chegou. Por quê? Porque esse modelo, cara, de um atacante e dois pontas é muito forte, precisa disso. Por isso que quando o Dieguinho entra, parece que o Corinthians avança mais. Por quê? Porque o Dieguinho, não sei, Dieguinho. Quando ele espeta no lado, o Corinthians amplia o espaço e fica perigoso. Mas mesmo assim, do outro lado não tem. E isso, pra mim, cara, é algo que o Corinthians tem que resolver. Infelizmente, esse transfer ban não deixa a gente contratar. Então chama o moleque da base, mano. O Corinthians precisa, meu irmão. Pô, nem que sei. Coloca o Vitinho, sei lá. Coloca Memphis, sei lá. Mas tem que colocar, cara. Porque esse modelo do Corinthians de 4 volantes e 2 atacantes perde muito, cara. Perde muito, porque a gente tem volume no meio, mas o resto não se cria. E aí vem o Dorival e faz esse losango dele, o escroto. E o Corinthians não tem pressão, não tem chances criadas, cara. Porque depende que o Mateuzinho saia correndo e cruze. Que o Matheus Bidu saia correndo e cruze. Então assim, cara, esse modelo, esse esquema tático do Corinthians não funciona, cara. Funciona quando os jogadores estão no auge. Quando eles estão no prime. Aí funciona. Qualquer coisa funciona. Vamos lá. O André, pô, o André tá pedindo passagem, cara. Me perdoe, mano. O André tem que começar a ser testado. Ah, no lugar, não sei, pô. Coloca no lugar do Raniel uma vez. O Carrilho, que pra mim não tá jogando bem. Coloca no lugar do Berambidon. Pô, cara, a gente vai chegando perto da Copa do Brasil, cara. E o Corinthians tem muita dúvida. Coisa que o Cruzeiro não tem. E esse é perigoso, cara. Aquele resultado de 3-0, eu tô aqui, ó. Copa do Brasil é outra parada, mas é perigoso como o Corinthians vai chegar. Porque se o Corinthians tomar 2-0 lá na arena do Corinthians, sei lá, do Cruzeiro, que eu não sei o nome, perdão, o Corinthians não vai virar, não tem força pra isso. O Corinthians tem muita dúvida, cara. Você não sabe como o Corinthians vai jogar, você não sabe como o Corinthians vai entrar. E eu coloco a culpa nisso no Dorival, cara. Olha, desculpa o Stabile lá, o Canetinha. Pô, meu irmão, o Dorival não é técnico pro Corinthians. Pô, desculpa, se for por números, pô, o Dorival era pra ter sido mandado embora há muito tempo. Posso falar? Se o Corinthians é eliminado pelo Palmeiras, hoje a gente tava com outro treinador. Não era o Dorival mais, mano. Não era. Porque o Dorival tá levando nas coxas, mano. Galera, conversa comigo aqui, galera. Pega alguns jogos que o Corinthians ganhou. Pô, eu não me esqueço da vitória contra... O Corinthians tá com 46 pontos com esse empate. Vamos contar aqui. Lembra daquela vitória contra o Fluminense? Que o Mateuzinho fez um gol de falta do nada. O Corinthians não fez nada. Tira esses 3 pontos, 43. E, porra, agora eu vou... Contra o São Paulo mesmo. Pô, aquele 3-1 foi mentiroso demais, cara. Demais da conta. O Corinthians jogou pior, cara.
Quantos jogos o Corinthians ganhou assim, do nada, mano? Jogou mal, teve aquele jogo contra o Ceará, cara, que o Thales Magno faz o gol, que é 1-0, que a bola bate. Pô, meu irmão, vai tirando esses pontos aqui. E tu vai ver que o Dorival não fez o bom trabalho. Ah, mas muita lesão. Pô, cara, o Dorival, sei lá, tem 99% do time titular e não joga bem. Que desculpa é essa, cara? Então, tipo assim, cara, você tem que pegar o trabalho, por exemplo, como do Mirassol. O time do Mirassol é melhor que o nosso? Não, mas tá melhor, porque o treinador treina, tal. A diretoria ajuda. Pô, irmão, o Corinthians tende a colocar muito culpado nos jogadores. Eu sei que você fica com raiva do Memphis, cara. Mas, pô, irmão, o Memphis não recebe, pô. Lógico que ele vai meter Miguel, lógico que ele vai jogar muito mais na seleção holandesa, cara. Tá uma bagunça lá dentro. E o Dorival não consegue transmitir seriedade pro time, não consegue. Galera, o que tá acontecendo lá não é problema meu. O problema meu é o que tá nesse campo aqui, ó. Esses 90 minutos jogados aqui, aí sim é problema meu. Mas parece que o Dorival não faz isso, parece que o Dorival tá entregue, cara. Ele xinga na beira do campo, e ok, mas sei lá. Porra, mano. Sabe que o Luxemburgo era muito bom nesses momentos, cara? Nesses momentos o Luxemburgo chegava, colocava a pica pro Shell e falava, vamos, caralho, vamos, e o jogador voltava voando, meu irmão. E o Corinthians não faz isso. Então é mais um empate. Com todo respeito, se o Corinthians pudesse, no modo carreira do FIFA, pular o Brasileirão, pra mim pulava. Juro por Deus, eu já nem ligo mais. Aquela derrota contra o Bragantino, eu acho, ou contra o Ceará. Acho que foi contra o Ceará. Já matou qualquer chance do Corinthians, então literalmente foda-se. Mas o Corinthians tem que se preparar pra Copa do Brasil, é a única coisa que a gente sonha. Dá pra ser campeão? Lógico que dá. Passa do Cruzeiro e o Corinthians é favorito, mesmo jogando mal. Com todo o respeito do mundo, a Vasco, Fluminense e sei lá quem tá do outro lado. Com todo o respeito do planeta Terra, mas Cruzeiro e Corinthians definem pra mim o campeão. Mas tem que passar, pô. E o Corinthians, a caminhada do Corinthians até o Cruzeiro se mostra muito mal. Não é uma caminhada top, não. É uma caminhada de quem vai perder, que vai tomar um atropelo. Então é isso, cara. Eu não falei muito sobre o jogo, porque realmente teve alguns momentos que eu desliguei do jogo. Não vou mais. E se eu fosse falar do jogo em si, assim, demoraria demais, mano. Ficaria muito tempo. Mas o último ponto. Pô, lembrei agora. O último ponto, perdão. Pô, mano. O Gustavo Henrique faz mais gol que o Yuri Alberto, pô. Gustavo Henrique na área é perigo, meu irmão. É brincadeira, cara. Valorizem o Gustavo Henrique, cara. Muitos jogos, o Gustavo Henrique. Cara, o Gustavo Henrique no escanteio é um perigo constante, meu. Coisa que nossos atacantes não são. Hoje, realmente, cara, o Botafogo saiu com um ponto por milagre, mas não por causa dos nossos atacantes, por causa do zagueiro. Zagueiro e o volante. Raniel, o melhor do jogo. O João Tchoca perdeu gols. Pra mim, perdeu, é difícil falar, porque o jogador do Botafogo se enfiou na frente, ele é zagueiro. Mas o gol vem do Gustavo Henrique e do Raniel. Isso diz muito sobre o ataque do Corinthians. Diz muito sobre o Alberto. Diz muito sobre Dieguinho. Diz muito sobre o Memphis. Dê chance para o Guinegão. Então é isso, galera. Encerro o vídeo. Um beijo, um abraço. Bom final de semana, bom domingo. E é nóis. Valeu. Tamo junto.